Pessoal, chegamos à 10ª aula de gestão de recursos humanos e essa aula está muito legal, certo? É uma aula também que envolve cálculos trabalhistas e agora eu vou explicar para vocês como é que se calcula o 13º, como é que se calcula o descanso semanal remunerado, tem imposto de renda, tem INSS da nova reforma trabalhista e tem vale transporte. Enfim, está muito legal a aula, preste atenção, se tiver dúvida volta a aula lá. E mais assim, sempre ficando ligado, certo? E tentando resolver e fazendo os exemplos, tá? Então assim, conto com a força de vocês e até a próxima, pessoal. Boa aula e boa sorte! Pessoal, hoje a gente vai entrar na segunda aula falando sobre cálculos trabalhistas. A primeira foi a aula 8, onde a gente viu adicional noturno, adicional de salubridade, de periculosidade, horas extras, e a gente ainda viu férias com abono pecuniário. Agora a gente vai aprender outros cálculos comuns do dia a dia do setor de departamento pessoal de uma empresa qualquer, seja de pequeno, médio ou grande porte, tá? No caso do pequeno porte, quem faz é o contador, mas é necessário que vocês observem até mesmo para conhecer os seus direitos, tá? Os cálculos que a gente vai aprender hoje é o 13º salário, o descanso semanal remunerado, o INSS, o imposto de renda retido na fonte e como calcular o vale transporte. São cálculos comuns e de fácil entendimento. Vamos lá. A gratificação natalina, ou 13º salário, quem garante aos trabalhadores em geral, entre outros, o direito de receber o 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, é o artigo 7º da Constituição Federal de 1988. As regras são observadas na Lei 4.090 de 1962 e o Decreto-Lei 57.155 de 1965. O 13º salário corresponde a 1/12 por mês de trabalho, tá? Então, como é que é feito o cálculo, pessoal? Então, eu pego aqui, ó, 3.500, que é o salário que uma pessoa recebe, dividido por 12, tá? Vezes 12, que seria os 12 meses. Aí vai dar o salário integral dele, que é 3.500. Mas vamos supor que ela entrou no mês de julho, no dia 1º de julho, tá? Então conta o mês de julho também. Então assim, eu tenho aqui o 3.500, continuando dividido por 12 meses, porque eu quero saber quanto é que equivale a cada mês, e agora eu multiplico por 6, que são 6 meses até dezembro. Olha só, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. Então, este daqui dividido por esse, vezes 6, é igual a 1.750, tá claro? Vamos adiante. O 13º salário, quais são os prazos para pagamento? A primeira parcela, pessoal, deve ser paga a critério do empregador. É o patrão que define quando vai pagar. Mas muitas empresas têm acordos coletivos e aí tem datas bases para fazer o pagamento, tá? Mas a critério do empregador, ele define as datas entre fevereiro e novembro de cada ano. Já a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E o ajuste é uma quantia, um resíduo, certo, financeiro, que a pessoa recebe quando tem salário variável, por exemplo, recebe comissão. É aquela parte que vai do dia 21 de dezembro até o dia 31 de dezembro, porque ali também acontecem vendas e ele tem comissões a receber. Só que esse valor ele tem que ser pago até o 10º dia útil do mês, no caso até o dia 10 do mês de janeiro do ano seguinte. Mas assim, a maioria das empresas pagam junto com a folha de dezembro, no 5º dia útil de janeiro, tá? Então assim, para o salário fixo, aquele que a pessoa recebe todo mês, relativamente o mesmo salário, né? Nesse caso eu escolhi até uma diferençazinha, pelo fato de naquele mês ter tido um desconto, sei lá, ele utilizou mais
o plano de saúde, a coparticipação, outro desconto qualquer, então ele tem aí 4.680, certo? No salário de outubro. E o pagamento da primeira parcela, a critério do empregador, foi em novembro. Por isso que eu tenho que saber o salário de outubro, porque até o salário do mês anterior à data do pagamento da primeira parcela. Então vamos fazer o seguinte, como é que eu calculo isso, tá? Então aqui, ó, eu tenho o salário de dezembro, 4.800, tenho o salário de outubro, 4.680, e eu sei que o pagamento da primeira parcela foi em novembro de 2019. Então vamos lá. Então aqui eu divido 4.680, que é o valor da primeira parcela que eu quero saber. Como eu paguei em novembro, eu tenho que saber o salário de outubro. Então eu coloquei dividido por 2. É igual a 2.340, é o valor da primeira parcela. E como é que eu encontro o valor da segunda parcela? Já é o salário de dezembro, certo? 4.800, menos o valor da primeira parcela. Então é bem simples. Eu pego 4.800 e subtraio menos o valor da primeira parcela, que deu um total de 2.460. Esse foi o valor do meu 13º, tá? Então vamos adiante. Lembrando que sobre o 13º ainda incide também, né, o imposto de renda e também o desconto do INSS, tá? Mas assim a gente não entrou nessa linha, apenas para saber o cálculo. O 13º, salário fixo, proporcionalidade. O que é isso? É quando a pessoa não entra ou não está trabalhando ao longo do ano inteiro, certo? Ele entra na empresa em um período ali entre um mês e outro, ou entre um trimestre e outro. Bom, enfim, ele não fecha o ano inteiro de trabalho. Então, assim, vamos supor, nesse exemplo 2, que o empregado foi admitido no dia 21 de 6 de 2017. O salário de dezembro de 2017 foi 6.200. O pagamento da primeira parcela foi em outubro, a critério do empregador. Por isso que eu tenho que saber o salário de setembro, que é de 6.308. Então, quando eu venho aqui calcular o valor da primeira parcela, eu coloco 6.308, que é o valor do salário de setembro, pois eu vou querer saber aqui qual o valor da primeira parcela, dividido por 12. Só que, pessoal, eu entrei no dia 21 de 6. Então, no dia 21 de 6, se você for contar os dias, só tem 10 dias do mês de junho trabalhados. E existe uma regra que, se a fração for maior ou igual a 15 dias, aquele mês é considerado um mês ganho, um mês inteiro, tá? Então, se ele tivesse entrado no dia 15, justamente o mês de junho ia entrar, mesmo que ele só trabalhasse 15 dias, ia entrar para efeito de cálculo do 13º. Mas nesse caso, ele entrou no dia 21 e só dá 10 dias. Então eu só posso contar a partir do mês de junho. Então vamos lá, julho, agosto e setembro. Por isso que eu coloquei aqui 3, que são os meses trabalhados efetivamente, que corresponde a 1/12, né? No caso, 3/12 aqui. Então, eu tenho 6.308 dividido por 12 vezes 3. Como eu quero saber a primeira parcela, eu divido por 2. Então, aqui eu tenho 6.308 dividido por 12 é igual a 525,67. Vezes 3 vai dar um valor. E esse valor eu tenho que dividir por 2. Qual é esse valor? Então, 525,67 vezes 3 é igual a 1.577,01. Isso dividido por 2 vai dar igual a 788,51. Este é o valor da primeira parcela. Vamos calcular agora o valor da segunda parcela. Como é que eu faço? Eu tenho 6.200, que é o salário de dezembro, e divido por 12. Agora sim, eu vou equivaler a 6 meses. Por quê? Porque vou contar a partir de julho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Corresponde a 6 meses trabalhados.
menos o valor da primeira parcela. Então a fórmula seria, certo? O salário de dezembro dividido por 12 vezes os meses trabalhados, correspondendo a 1/12, menos o valor da primeira parcela. Isso vai dar igual que, fazendo essa divisão, dá igual 516,67 vezes 6 menos 788,51. Quanto é que vai dar isso? Esse cálculo aqui entre os colchetes vai dar igual a 3.100,02 centavos, menos o valor da primeira parcela, que foi 788,51. Isso vai dar igual a 2.311,51. Então, o valor da segunda parcela, pessoal, é 2.311,51, tá? Observação, não esquecer, fração maior ou igual a 15 dias equivale ao mês de salário para fins de cálculo do 13º. Então, se ele tivesse entrado no dia 12 de 6, no dia 15 de 6, eu contaria o mês e aqui mudaria para 7, tá? E no caso aqui também mudaria para 4, tá? Então, praticamente, todo o cálculo mudaria o resultado, certo? Então, vamos adiante. Agora, existe uma situação em que esse empregado recebe comissões de venda, por exemplo. Então, eu fiz um cálculo aqui, uma tabela, e ele recebeu aqui a primeira parcela em julho de 2018. Eu até marquei com asterisco. Marquei também a segunda parcela em dezembro, tá? Então, assim, eu tenho na comissão de janeiro 1.400, na comissão de fevereiro 1.300, em março 1.100, abril chegou a 960, maio 1.720, junho 840, julho, que foi o pagamento da primeira parcela, 1.100, agosto de 2018, 1.080, setembro 1.150, outubro 1.200, novembro 975 e dezembro, que é o valor da segunda parcela, que é o pagamento, né? Não é o valor, é o pagamento da segunda parcela, é o mês em que eu vou pagar a segunda parcela, 1.310 de comissão. Veja que eu coloquei para cada mês corresponde a 1/12, tá? Então vamos lá. Então, assim, como é que eu faço esse cálculo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o valor da primeira parcela. Sabendo que você tem que saber calcular a média das comissões até o mês anterior em que foi pago, porque você ainda não conhece o que aconteceu em julho. Então, você só tem que fazer a média de janeiro até junho, tá? Então, eu peguei 7.320, que é a soma de 1.400 mais 1.300 mais 1.100 mais 960 mais 1.720 mais 840 dá 7.320 dividido por 6, que são 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá claro aí? Dividido por 2, porque eu só quero a primeira parcela. Então, esse resultado dessa divisão vai dar 1.220. 1.220 dividido por 2 é igual a 610. Tá claro, pessoal? Vamos agora calcular o valor da segunda parcela, certo? Então, como é que eu calculo? Agora eu faço a somatória, certo? Como eu paguei em dezembro, e eu não sei ainda quanto de comissão eu vou receber em dezembro, eu tenho que fazer a média de janeiro até novembro. Então, eu somo todos os meses aqui, ó, certo? Até novembro. Deu 12.825. Aí eu tiro a média. Como são 11 meses, eu divido por 11. Menos o valor que eu encontrei da primeira parcela. Tá claro? Então, assim, esse resultado aqui dá 1.165,91. Menos 610, que foi o valor da primeira parcela, vai dar igual a 555,91. Então, este é o valor da segunda parcela, tá? Então, 610 e a segunda parcela foi 551, tá? Então, é o seguinte, vai restar um resíduo, né? E eu chamo esse resíduo de ajuste, que eu vou pagar somente no mês de janeiro. Posso pagar até o dia 10, mas com frequência se paga no quinto dia útil, junto com a folha de dezembro. Então, como é que é esse cálculo?
Agora, é o 13º total, seria toda a soma de todas as comissões dividido por 12, né? Porque aí eu já tenho todos os valores, menos a soma da primeira com a segunda parcela. Então, vamos ver. 14.135, que é todo esse valor aqui, até aqui, a somatória de todos esses números dos meses, dividido por 12, menos, que é a soma de 610 mais 555,91, que dá 1.165,91. Então, isso vai dar, esse valor aqui, essa divisão vai dar 1.177,92 menos 1.165,91. Né? E o valor final do ajuste é de R$ 12,00 apenas e um centavo, que vai vir somado lá a folha de pagamento de dezembro, que vai ser paga até o 5º dia útil de janeiro. Tá claro, pessoal? Então, isso é como se calcula o 13º salário variável. Então, a gente aprendeu como calcular o salário fixo, primeira e segunda parcela, como calcular proporcionalidade, se a pessoa entrou no período, e aprendeu agora como calcular salário variável, que é aquela pessoa que é vendedor ou que trabalha com comissões, tá? Então, assim, o descanso semanal remunerado, que chama de DSR, já é um outro tópico, tá? E o artigo 67 da CLT, e é mencionado na lei 605 de 1949, prevê para o trabalhador um dia de repouso remunerado por semana, preferencialmente aos domingos. Porém, há exceções, por exemplo, enfermeiros, médicos, em restaurantes, nos shoppings, outras lojas também. As pessoas, conforme o Ministério do Trabalho, autorizam a pegar folga no outro dia, pode ser na segunda-feira, tá? Mas, habitualmente e preferencialmente é no domingo o descanso remunerado, que seria o DSR. Então, subentende-se que esse dia você não trabalha, mas recebe o valor correspondente a um dia de trabalho, tá? Então, você não fica sem receber essa quantia. Entende-se por repouso não só os domingos, mas os feriados também, inclusive os municipais. Segue lista. Então, existem vários feriados do país e é importante você saber os feriados, porque o feriado também conta um repouso, né? Por exemplo, se tiver um feriado na semana, vai ser 2 DSRs, né? O do feriado e o do domingo, tá? Então, assim, existem os feriados civis, que é a Lei 9.093 de 1995, os declarados em lei federal, a data magna do Estado fixado em lei estadual, os dias do início e do término do ano de centenário de fundação do município, fixados em lei municipal. Também é feriado nacional as leis 662 de 1949, 6.802 de 1980 e 10.607 de 2002. Quais são esses feriados nacionais, pessoal? 1º de janeiro, né, que a gente conhece como o Ano Novo, mas é a Confraternização Universal. 21 de abril, que é Tiradentes, 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, 7 de setembro, que é a Independência do Brasil, 12 de outubro, que é Nossa Senhora Aparecida, 12 de novembro, que é Dia de Finados, 15 de novembro, que é Proclamação da República, 25 de dezembro, que é o Natal, e os dias destinados às eleições gerais em todo o país, que sempre acontece em outubro, tá? E são feriados municipais, o Decreto 27.048 de 1949, os dias declarados em lei municipal de acordo com a tradição local, até o máximo de 7, incluindo a Sexta-feira da Paixão. Então, a partir daí, você já sabe, já tem que ter um calendário, porque quando vai acontecendo esses feriados, você vai ter que incluir como se fosse uma DSR, um descanso semanal remunerado, tá bom? Então, assim, como é que a gente vai calcular o DSR de horista, de quem trabalha por hora, e do mensalista? Aí peguei 2 exemplos, tá? O mensalista que trabalha 44 horas semanais e o horista normal que trabalha por hora. Então, o exemplo A diz que, vamos supor que naquele mês tenha 22 dias úteis de trabalho, certo? E houve um feriado. Então, eu tenho 5 DSRs, 4 domingos e um feriado.
E o salário mensal do indivíduo, do empregado, é de 2.500. Como é que eu faço isso? Então, o cálculo do DSR é o salário, certo? Que é 2.500, vezes o número total do DSR vezes 5, dividido pelo número de dias úteis do mês. Aqui faltou o parênteses aqui, mas vamos para frente. Então, dá 2.500 vezes 5, dividido por 22, tá? Que equivale a 568. É a quantidade total do descanso semanal remunerado ao longo do mês. Além do salário, ele vai receber essa quantia adicional, que seria correspondente aos DSRs. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um exemplo B, que seria os 22 dias úteis em um mês. Mesmo esquema. E aí tem 5 DSRs. E o salário hora do indivíduo é R$15. Ele trabalhou no mês 200 horas. Como é que eu faço? Primeiro eu calculo o valor do salário dele multiplicando as 200 horas ou o total de horas vezes o valor do salário hora dele. 200 vezes R$15 deu igual a R$3.000. Agora eu utilizo aquela fórmula, né? Que é o salário vezes o número total de DSRs dividido pelo número de dias úteis do mês. Então, 3.000 dividido vezes 5 dividido por 22. Primeiro eu multiplico 3.000 vezes 5 e depois eu divido por 22. Então, o DSR desse indivíduo, desse empregado, foi de R$ 681,82 naquele período. Beleza? Então, assim é simples o cálculo. É só você ficar atento quais são os dias em que é feriado ou que a quantidade de domingos tem naquele mês. Porque às vezes tem mês que tem 5 domingos, tá? Então, assim, é importante vocês ficarem atentos ao calendário. Sempre consultar o calendário aí do ano, tá? Não esquecer disso. Cálculo do INSS, a partir de março de 2020. O novo cálculo do INSS, pessoal, foi anunciado pelo governo no dia 14 de janeiro de 2020, através da portaria número 914, publicada no Diário Oficial da União. A principal mudança no novo cálculo, além da correção pelo salário mínimo, que todo ano o salário mínimo sofre a correção, né? É a implementação das alíquotas progressivas previstas na reforma da Previdência. O cálculo dele ficou parecido, pode ser até feito como é feito do imposto de renda, tá? Que vocês vão aprender posterior. Mas, por enquanto, a gente vai aprender por uma maneira mais simples, tá? Neste caso, as taxas serão cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa salarial. Ele tem um conceito diferente, tornando uma arrecadação mais justa, onde quem ganha menos tem menor contribuição e quem ganha mais vai contribuir mais para o INSS. Até fevereiro de 2020, 29 de fevereiro, que esse ano foi bissexto, ainda vale as alíquotas anteriores. Então, se você for calcular de janeiro e fevereiro, você tem que se basear nessa tabela aqui. Tá certo, pessoal? Então, assim, se a pessoa recebe 2.500, então vai ter um desconto de 9%, porque ele está nessa faixa salarial. Se ele recebe, vamos supor, 3.500, ele vai ter um desconto de 11%. Se ele recebe 8.000, aí ele vai receber o máximo do teto de 6.100. Por exemplo, é o seguinte, ó, o teto, pessoal, é calculado da seguinte forma. Vamos supor aqui que eu tenho, que é o valor máximo, 6.101,06 vezes 11%. Então, o teto seria 671,12. Esse seria o teto, tá? Beleza? Então, assim, mesmo que ele ganhar 20.000, 70.000, esse vai ser o limite. Beleza? Então, só retornando o cálculo, você pega os 6.101,06 vezes, no caso que é a alíquota do 11, que ele está nessa faixa salarial, é mais 11%. 6.171. Aliás, desculpe, 671,12, né? Porque aqui eu arredondo.
Então é o que ele vai receber, é o que vai descontar no máximo do salário dele, tá? Então vamos adiante. Já aqui, pessoal, a partir de 3,20, preste atenção que tem uns detalhes, né? Então é o seguinte, olha só, a tabela válida é o seguinte, até o salário mínimo é progressivo, vai descontando. Eu tenho 1.045, que é o salário mínimo vigente desse ano, né? Menos a alíquota, desculpa, não é menos, a alíquota é de 7,5%. Para quem ganha entre 1.045 e 1 centavo e 2.089,60, a alíquota é de 9%. Para quem ganha entre 2.089,61 e 3.134,40, a alíquota é de 12%. Para quem ganha entre 3.134 e 41 centavos, que é um ponto a mais, é um centavo a mais do que ganha na faixa anterior, e 6.101,06, é igual, tem uma alíquota descontada de 14%. E o teto, pessoal, através do cálculo como é feito agora, ficou em 713,10, tá? Então, como é que eu faço um exemplo? Vamos supor que a pessoa ganhe 3.500. Então, a primeira faixa salarial, eu multiplico, certo? 1.045, que é como é progressiva, vezes 7,5%. Você coloca assim, 1.045 vezes 7,5%, ou eu posso colocar vezes, se eu não tiver porcentagem na calculadora, 0,075, que é o decimal. É igual a 78,38. Então, esse número já é uma constante para quem ganha na primeira fase. Aí eu tenho aqui a segunda faixa salarial. Então, eu pego o limite dela superior, que é 2.089,60, menos 1.045,01, que seria o limite inferior. É vezes 0,09, que é igual a 94,01, tá? Então, esse valor aqui é 94,01 correspondente. Então, quanto é que ele ganha? 3.500? Ele está na terceira faixa? Ainda não, ele está na quarta faixa. Então, vamos lá. Vamos para a terceira. Eu pego o limite, 3.340, certo? Que aqui é o limite, tá? E diminuo por 2.089,61, tá? Esse menos esse, que é o limite superior menos o inferior, vezes a alíquota de 12% ou 0,12, que é igual a 125,38. Agora, para a quarta fase, só sobrou um pouco, né? Então, assim, eu vou pegar 3.500, que é o valor que eu estou aqui, menos 3.134, vezes 0,14, que é igual a 51,18. Então, eu tenho aqui só o resíduo desta quarta faixa, tá? E aí eu vou somar todos eles. É a primeira faixa com o segundo resultado, com o terceiro com o quarto. Certo? Então, qual é o total a recolher? 78 mais 94 mais 125 mais 51 é igual a 348,95. Tá? Então, esse é o valor que o indivíduo vai recolher no seu olerite referente ao INSS. Tá, beleza? Então, esse método aqui usa a tabela progressiva. Tá? Então, assim, para ficar claro, como é que chegou a 713, né? Que é o teto. Então, tá aqui, ó, até 1.041, certo? Eu tenho 7,5%, 78,38, tá aqui. Depois eu pego 1.041 até 2.000, então eu tenho uma base, que seria essa base aqui, que é um menos o outro, né? Estaria 9%, 94,01. Já a terceira, eu estaria uma base também, que é 1.044, que é esse menos esse, né? E aí vezes 0,12, que dá 125,38. E a quarta também, né, vai dar 2.966, que é justamente 6.101 menos 3.000, né? 134,41, que aí vai dar esse valor, e multiplicado por 14%, vai ser R$ 415,33. Então, a alíquota efetiva, para quem ganha acima do salário mínimo, vamos dizer assim, né?
em cima dos 6, então vai ser de 11,7% em cima de 6.101, vai dar 713,10 centavos. Por isso que o teto chegou, porque se você colocar aqui 14% de 6.101, vai dar um valor diferente, mais alto do que esse aqui. Então é assim que faz o cálculo, tá bom? Então assim, tenta fazer novamente, vê outros exemplos, por exemplo, faz com 4.200 aqui o salário, tenta fazer 4.200, seguir essa sequência e vê aí o resultado qual foi, tá? Faz isso como um exercício e posta lá, beleza? Então vamos adiante. Agora a gente vai aprender a calcular o imposto de renda retido na fonte, certo? O imposto de renda retido na fonte, pessoal, é uma porcentagem descontada mensalmente do salário do trabalhador pela Receita Federal. Aqui é a tabela, e essa tabela ela está até desatualizada. Não desatualizada porque eu peguei de um outro ano, mas ela não é corrigida assim mensalmente e a gente tem às vezes perda e eu sempre tem que estar pagando mais devido a não ter uma correção aqui nesses dados. Então já faz anos que está esse mesmo valor e aí a cada ano a gente termina pagando mais imposto, tá? E por cada dependente que você tiver, filho até 21 anos ou fazendo faculdade até os 24, né? Você tem um desconto de 189,59 por dependente, beleza? Então como é que calcula isso aí? Então, o salário de um dependente, o salário da pessoa, como calcular? Vamos supor que o salário de um empregado é 2.900 e ele tem um filho nessas condições de ter o desconto de 189,59. Então assim, como é que faz? A primeira coisa é subtrair a quantia destinada ao INSS, calculada progressivamente. A primeira coisa que você tem que fazer é calcular o INSS baseado naquele nova tabela progressiva. Então eu coloquei aqui, ó, o mesmo esquema, veio 0,075, 78, sempre vai dar 78. Aqui eu fiz menos o outro, vai dar 94. E aqui, como ele está na terceira faixa, né? Certo? Se você for ver, está na terceira faixa, eu faço 2.900 menos 2.089, que deu 97. Somando os três, eu tenho 269,64 de desconto de INSS. Então, para a base de cálculo, eu vou subtrair, certo? Dos 2.900, esse valor do INSS. Então, 2.900 menos 269,64 é igual a 2.630,36. Beleza? Então, a gente já tem uma base de cálculo. Porém, ele tem um dependente. Então, eu vou subtrair da base de cálculo a quantia que corresponde aos dependentes. Então, 2.630,36, que é o valor da base de cálculo, menos o valor de um dependente. Se eu tivesse dois, eu multiplicaria duas vezes 189,59. Neste caso, este empregado só tem um filho em idade de ter o desconto, que é menor do que 21 anos, né? ou cursando faculdade. Então, esse valor menos 189 é igual a 2.440,77 centavos. A partir daí, pessoal, eu vou para descontar a alíquota conforme a porcentagem. É interessante ver a tabela aqui, tá? Então, vocês lembram da tabela? Então, a tabela é essa aqui, ó. Então, assim, se eu tenho 2.440, que foi o valor que chama de base de cálculo final, né? Que é o valor da base de cálculo com o desconto do INSS menos o valor do desconto dependentes, que é igual a esse valor. Eu vou aqui na tabela e procuro a faixa da alíquota, né, salarial dele. Então, nesse momento ficou aqui em 2.440. Está aqui, ó, na segunda faixa. Então, eu vou multiplicar pela alíquota, que é de 7,5%. Então, o resultado disso aqui é igual a 183. Agora, eu pego esse resultado, certo? Proveniente da alíquota, da multiplicação pela alíquota, e subtraio pela parcela a deduzir. Então eu venho aqui, como é de 7,5, é 142,8. Então eu reduzo menos 142,80.
tá? Se ele ficasse nessa faixa, você ia reduzir por essa parcela. Se fosse com 27,5%, eu ia reduzir dessa parcela. Então, aí, galera, eu tenho o quê? Eu tenho apenas um recolhimento de R$ 40,26 do salário deste empregado por mês, tá? Então, esse é como se faz o cálculo, tá? Tenta fazer esse exemplo com um salário de 3.500. Você até já calculou lá no anterior a parte do INSS calculado progressivamente, então e faz de conta que ele tem 2 dependentes. Então faz um exemplo aí, como se ele tivesse o salário em 3.500 e com 2 dependentes. E aí posta lá para a gente ver se você está dominando o assunto, aprendeu direitinho. Se não, volta lá, veja de novo o vídeo, veja minha explicação. Qualquer coisa me procura no chat, tá? E aí, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre Vale Transporte. Então, assim, quando ele é concedido, primeiro existe uma carta que a gente aprendeu na aula passada, uma carta de opção. Você opta ou não pelo Vale Transporte. A partir daí, uma quantia é custeada pelo empregado até 6% do salário básico, excluindo-se os demais adicionais, e pelo empregador a parcela que corresponde à diferença restante, tá? Então, vamos fazer de conta que o empregado recebe R$ 1.385,63, né? Os vales transportes concedidos foram 78. O valor de cada vale é R$ 4,80. Então aqui eu tenho um total de 78 vezes 4,80, que é igual a R$ 374,40. Isso era quanto a empresa e funcionário ia ter que desembolsar para ter esse transporte público. Então o desconto do empregado é igual a 83,14, porque o salário dele multiplicado por 6% é igual a esse valor. Então cabe ao empregador custear a diferença, que é de 374,40 menos 83,14. É igual a 291,26. Então essa é a parte do empregador vai custear. No exemplo 2, temos o salário do empregado com 5.000. Então ele já ganha bem. E ele concedeu 40 vales. Então o valor de cada vale é R$ 4,00, total de R$ 160,00, que 40 vezes 4. Então, nesse caso aí, pessoal, o desconto do empregado só é 160. Se fosse descontar os 6%, daria 300. Mas o valor dos vales só vai até 160. Então, ele paga sozinho a cota dos vales, né? A empresa não custeia nada, tá bom? Então, é isso. O Vale Transporte ele é simples de assimilar e você tem situações em que você paga todo e a empresa custeia. O importante é você ter muito cuidado, porque o Vale Transporte é um benefício, você não pode vender, repassar para terceiros, porque isso pode entrar numa espécie de improbidade, certo? E você ser demitido por justa causa. Muito cuidado com isso aí, tá? E aí, agradeço a todo mundo a aula de hoje, né? É uma aula também baseada em cálculo, mas tentei fazer diferente, né? Utilizando o Excel sem a caneta. Então a gente tenta fazer a cada aula uma forma diferente para tentar passar para vocês também uma mensagem de criatividade, de que pode ter vários recursos para se fazer uma aula, né? Nessa parte de fazer isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham aprendido. E aguardo vocês na próxima aula aí, certo? Com todo o entusiasmo possível. Muito obrigado e até mais.